Olá, amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso com a Palavra de Deus, mais uma sala de leitura, e hoje é a nossa sala de número 168 do nosso plano de 365 dias. Vamos seguir, vamos em frente com um propósito firme de lermos a Bíblia toda, ainda esse ano, se Deus quiser. Leitura com a interpretação dos textos. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, dá aí o seu joinha, coloque nos comentários de onde você está nos acompanhando. Isso é importante para que o clube cresça, para que a plataforma do YouTube entregue para mais pessoas, que seja sugerido que mais pessoas venham para o nosso clube. Quando um vídeo é importante, tem relevância no YouTube, ele recebe esses likes. Então o programa, o sistema do YouTube entende dessa forma. É a forma de nos comunicarmos com o YouTube. Dando o seu like, comentando, tem a opção agora de curtir também. Fique à vontade. O espaço do comentário é de vocês. Vez ou outra eu até dou uma olhada nos comentários, comento alguma coisa, caso você tenha alguma dúvida. Ou no final, depois eu vejo, entre em contato, retorne, enfim. Aqui na descrição do vídeo tem também o link para os grupos do WhatsApp que você pode fazer parte, tá bom? Vamos fazer nossa oração. Pai amado, Pai querido, mais uma vez, Pai Santo, estamos aqui reunidos diante da Tua presença, porque a presença do Senhor está em todos os lugares e onde o invocam em espírito e em verdade. Estamos aqui em espírito e em verdade, querendo nos envolver com a Tua palavra. Ilumine o nosso entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler segundo Crônicas, a partir do capítulo 32, e vamos concluir mais um livro, hein? Olha que bênção. Ontem nós estávamos na leitura de Crônicas e ainda falando sobre os reis, né? As crônicas dos reis de Israel, e vimos a história de um rei maravilhoso, um rei Ezequias, fez o que era reto, né? Aos olhos do Senhor, purificou o templo, restaurou os sacrifícios, as festas, motivou o povo a apresentarem a Deus as suas ofertas, os montões, né, das suas ofertas. Um rei maravilhoso. E agora vamos continuar essa história, né? Ainda não morreu, ainda não finalizou na leitura de ontem a história do rei Ezequias, então continua hoje, segundo Crônicas, capítulo 32. Depois destas coisas, as coisas que nós lemos até ontem, e do seu estabelecimento, Senaqueribe, rei da Síria, um rei inimigo, veio e entrou em Judá e acampou contra as cidades fortificadas, pensando em apoderar-se delas. E quando Ezequias viu quando Ezequias viu que Senaqueribe estava vindo e que ele intentava lutar contra Jerusalém, ele tomou conselho com seus príncipes e os seus homens poderosos para irromper as águas das fontes que estavam fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim, ali se reuniu muito povo, que irrompeu todas as fontes e o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Então, abriram os compartimentos das reservas de água e deixou embora. E ele também se fortaleceu e edificou todo o muro que estava quebrado, e o ergueu até as torres, e outro muro por fora, e reparou Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E ele colocou capitães de guerra sobre o povo, e os reuniu a ele na rua do portão da cidade, e falou-lhes de modo consolador, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem desfaleçais por causa do rei da Síria, nem por toda a multidão que está com ele, porque há mais conosco do que com ele. Que o seu coração seja fortalecido, assim como o rei Ezequias fortaleceu o coração do povo diante das lutas, diante dos problemas que parecem ser maiores do que nós,
mas como princípio aqui nessa leitura, nós podemos trazer para a nossa vida esse entendimento. Maior é o que está em nós, maior é o que está conosco, do que qualquer problema, do que qualquer situação que você esteja a enfrentar. Fortaleça o seu coração com essa leitura sempre. Versículo 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para lutar as nossas batalhas. E o povo descansou sobre as palavras de Ezequias, rei de Judá. Só fazer uma anotação aqui. Que versículo maravilhoso, né? Segundo Crônicas 32, 7 e 8. Versículo 9. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém, mas ele pessoalmente lançou cerco contra Laquis e todo o seu poder consigo. A Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: Em que confias vós, para que permaneçais no cerco em Jerusalém? Não vos persuadiu Ezequias a vos entregar à morte pela fome e pela sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria. Então, o inimigo, para afrontar o povo cercado começou a falar: O que faz vocês ainda acharem que estão seguros aí? Por acaso não foi o rei da Síria que consolou vocês dizendo que Deus livraria vocês, né? Versículo 12. Não é Ezequias o mesmo que removeu os lugares altos e os seus altares e ordenou a Judá e a vós, Jerusalém, dizendo: Vós adorareis diante de um altar e queimareis incenso sobre ele? Não sabeis vós o que eu e os meus pais temos feito a todos os povos de outras terras? Foram os deuses das nações daquelas terras de alguma forma capazes de livrar as suas terras da minha mão? Então, o inimigo começa a contar vantagem, né? Os lugares por onde ele já passou e venceu. Quem dentre todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus possa livrar da minha mão? Agora, portanto, que Ezequias não vos engane, nem vos persuada dessa maneira, nem tampouco acredite nele. Porque nenhum Deus de nação ou reino algum foi capaz de livrar o seu povo da minha mão e da mão dos meus pais, quanto menos vos livrará da minha mão o vosso Deus. E os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra o seu servo Ezequias. Ele também escreveu cartas para repreender o Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o povo da minha mão, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Então eles gritaram com voz alta na língua dos judeus para o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para amedrontá-los e perturbá-los, para que eles pudessem tomar a cidade. E eles falaram contra o Deus de Jerusalém, como contra os deuses dos povos da terra, os quais eram a obra das mãos de homem. E o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram para esta causa e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo, o qual cortou fora todos os homens fortes e valentes e os líderes e os capitães no acampamento do rei da Síria. Então ele retornou com vergonha na face à sua própria terra. E quando ele entrou na casa do seu Deus, aqueles que saíram das suas próprias entranhas o mataram ali com a espada, os seus próprios filhos, né? Assim, o Senhor salvou Ezequias e os habitantes de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os outros, e os guiou por todos os lados. E muitos trouxeram a Jerusalém presentes ao Senhor e presentes para Ezequias, rei de Judá, de modo que ele foi magnificado aos olhos de todas as nações dali em diante. Naqueles dias, Ezequias ficou enfermo para a morte e orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Porém, Ezequias não retribuiu segundo o benefício feito a ele, porque o seu coração ficou exaltado. Portanto, houve ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Não obstante,
Ezequias se humilhou por causa do orgulho do seu coração, tanto ele como os habitantes de Jerusalém, de modo que a ira do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. E Ezequias teve muitíssima riqueza e honra, e ele fez para si tesouros de prata e de ouro e de pedras preciosas, de especiarias e de escudos, de toda sorte de joias aprazíveis. Também celeiros para o incremento do grão e vinho e do azeite, e estábulos para todo tipo de animais e aprisco para os rebanhos. Além disso, ele providenciou para si cidades e possessões de rebanhos e gado em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima riqueza. Também o mesmo Ezequias irrompeu o curso das águas da parte alta de Giom e as fez descer diretamente para o lado oeste da cidade de Davi. E Ezequias prosperou em todas as suas obras. Todavia, nos negócios dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados para investigar acerca da maravilha que era feita na terra, Deus o abandonou para prová-lo, para que ele pudesse conhecer tudo que estava no seu coração. O restante dos atos de Ezequias e a sua bondade, eis que estão escritos na visão de Isaías, o profeta filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. Então, nós já lemos um pouco sobre a história de Ezequias no livro dos reis. Estamos vendo um resumo aqui na história das crônicas, na leitura das crônicas, e vamos voltar a falar sobre isso no livro do profeta Isaías. E lá tem mais detalhes, a gente vai falar mais sobre isso lá. Versículo 33. E Ezequias dormiu com seus pais e o sepultaram no principal dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe presentearam honra na sua morte. Lhe prestaram honra na sua morte. E Manassés, o seu filho, reinou em seu lugar. Vamos para o capítulo 33. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém, mas fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, semelhante às abominações dos pagãos, os quais o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Porque ele voltou a edificar os lugares altos, os quais Ezequias, o seu pai, tinha destruído. Então, o pai dele, Ezequias, fez o que era bom aos olhos do Senhor, destruiu os altares de Baal, vem o filho e passa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor e levanta altares para Baal, né? Versículo 3. Porque ele voltou a edificar os lugares altos, os quais Ezequias, seu pai, tinha destruído, e ergueu altares para os Balaíns, e fez bosques, e adorou todo o exército do céu, e os serviu. E também edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor havia dito, em Jerusalém estará o meu nome para sempre. Então, dentro do templo do Senhor, ele edifica altares para outros deuses. E ele edificou altares para todo o exército do céu, nos pátios da casa do Senhor. E ele fez com que os seus filhos passassem pelo fogo, ritual pagão. No vale do filho de Rinom também praticou augúrios, e usou encantamentos, e usou feitiçaria, e lidou com espíritos familiares, consultou espíritos, e com feiticeiros, e operou muito mal aos olhos do Senhor para provocá-lo à ira. E ele colocou uma imagem esculpida, o ídolo que ele havia feito na casa de Deus, do qual Deus havia dito para Davi e para Salomão, seu filho: nesta casa, em Jerusalém, a qual eu tenho escolhido diante de todas as tribos de Israel, colocarei o meu nome para sempre. Tampouco voltarei a remover o meu pé de Israel, na terra que indiquei aos vossos pais, para que eles atentem a tudo o que eu lhes tenho ordenado, de acordo com toda a lei e com todos os estatutos e as ordenanças pelas mãos de Moisés. Assim, Manassés fez com que Judá e os habitantes de Jerusalém errassem, e fez pior do que os pagãos, aos quais o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não quiseram ouvir, porquanto o Senhor trouxe sobre eles capitães do exército do rei da Síria, os quais tiraram Manassés do meio dos espinhos e o ataram com grilhões e o carregaram para a Babilônia. E quando ele esteve em aflição, buscou ao Senhor seu Deus e se humilhou grandemente diante do Deus de seus pais e orou a ele. Deus aceitou-lhe a petição e ouviu a sua súplica e o trouxe de volta a Jerusalém ao seu reino. Então Manassés soube que o Senhor era Deus. Ora,
Depois disso, ele edificou um muro na parte externa da cidade de Davi, sobre o lado oeste de Gion, no vale, a saber, na entrada do portão do peixe, e que cercava Ofel, e se erguia a grande altura, e colocou capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá. E ele removeu os deuses estranhos e o ídolo da casa do Senhor, e todos os altares que havia edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E ele reparou o altar do Senhor, e sobre ele sacrificou ofertas de paz e ofertas de gratidão, e ordenou a Judá que servisse o Senhor Deus de Israel. Todavia, o povo ainda sacrificava nos lugares altos, porém somente ao Senhor, seu Deus. Ora, o restante dos atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que falaram com ele em nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel. Também a sua oração, e como Deus foi chamado por ele, e todos os seus pecados, e a sua transgressão, e os lugares nos quais ele edificou lugares altos, e ergueu os bosques e imagens esculpidas, antes de ser humilhado, eis que estão escritos entre os dizeres dos videntes, dos profetas. Quando se fala videntes, é um linguajar antigo, para falar sobre os profetas. Assim, Manassés dormiu com seus pais, e o sepultaram na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Porém, ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, como fez Manassés, o seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens esculpidas que Manassés, o seu pai, havia feito, e as serviu, e não se humilhou diante do Senhor, como Manassés, seu pai, havia se humilhado. Porém, Amon transgrediu mais e mais. E os seus servos conspiraram contra ele, e o mataram na sua própria casa. Porém, o povo da terra matou todos aqueles que haviam conspirado contra o rei Amon, e o povo da terra fez Josias, o seu filho, rei no seu lugar. Capítulo 34. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 31 anos. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai, e não se inclinou nem para a direita, nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, enquanto ele ainda era jovem, começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, e dos bosques, e das imagens esculpidas, e das imagens derretidas. E eles demoliram os altares dos Balaíns na sua presença, e as imagens que estavam no alto acima deles, ele cortou. E os bosques, e as imagens esculpidas, e as imagens derretidas, ele quebrou em pedaços, delas fez pó, e o espalhou sobre os sepulcros daqueles que haviam sacrificado a elas. E ele queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares, e purificou Judá e Jerusalém. E assim fez ele na cidade de Manassés, e Efraim e Simeão, chegando até Naphtali, com seus enxadões pelas cercanias. E quando ele demoliu os altares e os bosques, e reduziu a pó as imagens esculpidas, e cortou todos os ídolos por toda a terra de Israel, ele retornou a Jerusalém. Ora, no 18º ano do seu reinado, quando ele havia purificado a terra e a casa, enviou a Safã, o filho de Azalias, e Maaseias, o governador da cidade, e Joá, o filho de Joacás, o cronista, para restaurarem a casa do Senhor seu Deus. E quando eles vieram a Ilquias, o sumo sacerdote, entregaram o dinheiro que foi trazido para dentro da casa de Deus, o qual os levitas que guardavam as portas haviam coletado das mãos de Manassés e de Efraim, e de todos o remanescente de Israel, e de todo Judá e Benjamim, e eles retornaram a Jerusalém. E eles o colocaram na mão dos trabalhadores que faziam a supervisão da casa do Senhor. Estes o deram aos quais trabalhavam na casa do Senhor para reparar e consertar a casa. E deram-no aos artesãos e aos construtores para comprarem pedra talhada e madeira para os engastes e para assoalhar as casas que os reis de Judá haviam destruído. E os homens fizeram o trabalho fielmente, e os supervisores deles eram Jaate e Obadias, os levitas, dos filhos de Merari, e Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantá-la
e outros os levitas, todos os que tinham habilidades com instrumentos de música. Eles também estavam sobre os carregadores de cargas e foram supervisores de todos os que operavam o trabalho em alguma forma de serviço. E dos levitas havia escribas e oficiais e porteiros. E quando eles retiraram o dinheiro que foi trazido para dentro da casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, encontrou um livro da lei do Senhor dado a Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escriba: encontrei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro para Safã. E Safã levou o livro para o rei e trouxe de volta ao rei o relato, dizendo: tudo o que foi confiado aos teus servos, eles o fazem. E eles reuniram o dinheiro que foi encontrado na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos supervisores e nas mãos dos trabalhadores. Então, Safã, o escriba, contou ao rei, dizendo: Ilquias, o sacerdote, deu-me um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu, quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou Ilquias e a Aicão, o filho de Safã, e a Abdom, o filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, um servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim, e por aqueles que são deixados em Israel e em Judá, acerca das palavras do livro que foi achado, pois grande é a ira do Senhor que é derramada sobre nós, porque os nossos pais não têm guardado a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito nesse livro. Então, eu já falei com vocês sobre isso na leitura dos reis. A leitura é repetida, mas só para lembrar. O rei assume muito novo, 8 anos de idade. Ele assume um reino destruído, porque o pai tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor. Então, quando encontram um livro da lei de Moisés que fala qual deveria ser o comportamento deles, que eles não deveriam adorar outros deuses, que se isso acontecesse eles seriam abandonados, então o rei cai em si, rasga suas vestes, se humilha e diz: é por isso que estamos nessa situação, porque os nossos pais estão errando, não estão fazendo conforme está no livro da lei. Que interessante, que importante isso, né? A palavra convenceu ele. Versículo 22. E Ilquias e aqueles que o rei tinha indicado foram até Ulda, a profetisa, a mulher de Salum, o filho de Tocate, o filho de Arás, o protetor do guarda-roupa. Ora, ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe a esse respeito. E ela respondeu-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei o mal sobre esse lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que eles leram diante do rei de Judá. Porque eles me abandonaram e têm queimado incenso a outros deuses para que pudessem me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, a minha ira será derramada sobre este lugar e não será extinta. O rei já tinha lido isso. O rei já tinha lido lá, Deuteronômio 28, fala as bênçãos decorrentes à obediência e as maldições decorrentes à desobediência. O povo estava em desobediência. Então o rei pede para consultar ao Senhor: e agora, o que vai ser desse povo? E o Senhor manda dizer que vai sim puni-los. Vai puni-los. E quanto ao rei de Judá que vos enviou para consultar ao Senhor, assim direis a ele: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que tu ouviste. Como o teu coração foi terno, como o seu coração foi terno, e tu te humilhaste diante de Deus quando ouviste as palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste diante de mim, e rasgastes as tuas vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei aos teus pais, e tu serás reunido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Assim, eles trouxeram a palavra de volta ao rei. Então, falaram para o rei: rei, vai vir sim maldição, porque o povo está em desobediência, mas porque você se humilhou, você vai ser poupado de ver essa maldição. Você vai morrer antes que isso aconteça. Versículo 29. Então o rei enviou e reuniu todos os anciãos de Judá e Jerusalém,
E o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, e todo o povo, grandes e pequenos. E ele leu aos seus ouvidos todas as palavras do livro do pacto que foi achado na casa do Senhor. E o rei se pôs de pé do seu lugar, e fez um pacto diante do Senhor, para andarem segundo o Senhor e para guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, para cumprirem as palavras do pacto que estão escritas neste livro. E ele fez com que todos os que estavam presentes em Jerusalém e em Benjamim se pusessem de pé diante dele. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo o pacto de Deus, o Deus de seus pais. E Josias removeu todas as abominações de todas as regiões que pertenciam aos filhos de Israel, e fez com que todos os que estavam presentes em Israel servissem ao Senhor seu Deus. E em todos os seus dias eles não se afastaram de seguir ao Senhor, Deus de seus pais. Capítulo 35. Antes disso, Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e eles mataram o cordeiro pascual no 14º dia do primeiro mês. E ele pôs os sacerdotes nos seus encargos e os animou no serviço da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo o povo, os quais eram consagrados ao Senhor: Ponde a arca santa na casa que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, edificou, e ela não será uma carga sobre os vossos ombros. Servi agora ao Senhor vosso Deus e o seu povo Israel, e preparai-vos pelas casas dos vossos pais, segundo as vossas turmas, de acordo com o escrito de Davi, rei de Israel, e de acordo com o escrito de Salomão, o seu filho. E ponde-vos de pé no santo lugar, de acordo com as divisões das famílias dos pais dos vossos irmãos, o povo segundo a divisão das suas famílias, das famílias dos levitas. Assim, matai o cordeiro pascual e santificai-vos, e preparai os vossos irmãos para que eles possam fazer segundo a palavra do Senhor, dadas pelas mãos de Moisés. E Josias deu ao povo e a todos os que estavam presentes cordeiros e cabritos dos rebanhos, ao número de 30.000, todos para as ofertas da Páscoa, e 3.000 novilhos. Estes eram da fazenda do rei. E os seus príncipes deram voluntariamente ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, Ilquias, e Zacarias e Jeiel, soberanos da casa de Deus. Deram aos sacerdotes para a Páscoa 2.600 do gado miúdo e 300 bois. Também Conanias e Semaías e Natanael, os seus irmãos, e Asabias e Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, deram aos levitas para as ofertas de Páscoa 5.000 do gado miúdo e 500 bois. Assim, o serviço foi preparado e os sacerdotes se puseram de pé nos seus lugares, e os levitas nas suas turmas, segundo o mandamento do rei. E eles mataram o cordeiro pascual, e os sacerdotes aspergiram o sangue das suas mãos, e os levitas os esfolaram. E eles removeram as ofertas queimadas, para que eles pudessem dar segundo as divisões das famílias do povo, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim eles fizeram com os bois. E eles assaram o cordeiro com o fogo, de acordo com a ordenança, mas as outras ofertas santas cozeram em potes e em caldeirões e em panelas, e prontamente as dividiram entre todo o povo. E posteriormente eles prepararam para si mesmos e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, os filhos de Arão, estavam ocupados em oferecer ofertas queimadas e da gordura até a noite. Por isso, os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, os filhos de Arão, e os cantores, os filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, de acordo com o mandamento de Davi, e de Asaf, e de Remã, e de Gedutum, o vidente do rei. E os porteiros serviam em todos os portões. Eles não podiam se retirar do serviço, porque os seus irmãos, os levitas, preparavam para eles. Assim, todo o serviço do Senhor foi preparado no mesmo dia, para celebrar a Páscoa e para oferecer ofertas queimadas sobre o altar do Senhor, de acordo com o mandamento do rei Josias. E os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo,
e a festa dos pães ázimos, 7 dias. E não houve Páscoa semelhante àquela guardada em Israel desde os dias de Samuel, o profeta, e nenhum rei de Israel celebrou uma Páscoa como celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel que estiveram presentes, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias, foi esta Páscoa celebrada. Depois de tudo isso, quando Josias havia preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para lutar contra Carquemins, junto ao Eufrates. E Josias saiu-lhe ao encontro. Porém, ele lhe enviou embaixadores, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não venho contra ti nesse dia, mas contra a casa da qual tenho guerra, porque Deus ordenou-me que me apressasse. Refreia-te de te intrometeres com Deus, que está comigo. Não suceda que ele te destrua. Todavia, Josias não quis desviar a sua face dele, mas disfarçou-se para que pudesse lutar com ele, e não atentou às palavras de Neco, oriundas da boca de Deus, e veio para lutar no vale de Megido. E os arqueiros atiraram contra o rei Josias. E o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Portanto, os seus servos o tiraram da carruagem e o puseram na segunda carruagem que ele tinha, e o trouxeram para Jerusalém. E ele morreu e foi sepultado em um dos sepulcros dos seus pais. E todo Judá e Jerusalém prantearam por Josias. E Jeremias lamentou por Josias, e todos os cantores, as cantoras e cantoras falavam de Josias nas suas lamentações até este dia, e fizeram uma ordenança em Israel, e eis que elas estão escritos nas Lamentações. Nós ainda vamos ler esse livro, que é o Lamentações de Jeremias. Ora, o restante dos atos de Josias e a sua bondade, de acordo com aquilo que estava escrito na lei do Senhor, e os seus atos os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Capítulo 36. Então o povo da terra tomou Joacás, o filho de Josias, e o fez rei no lugar de seu pai em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra com 100 de talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito fez de Eliaquim, o seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou o seu nome para Jeoaquim. E Neco tomou Jeoacás, o seu irmão, e o levou para o Egito. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Contra ele subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o prendeu em grilhões para levá-lo à Babilônia. Nabucodonosor também levou os vasos da casa do Senhor para a Babilônia, e os pôs no seu templo em Babilônia. Ora, o restante dos atos de Joaquim e as suas abominações que ele fez, e aquilo que foi achado nele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, o seu filho, reinou em seu lugar. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E quando o ano estava expirado, o rei Nabucodonosor mandou trazê-lo à Babilônia, com os formosos vasos da casa do Senhor, e fez de Zedequias, o seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Não se humilhou diante de Jeremias, o profeta, falando da boca do Senhor. E ele também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que lhe havia feito jurar por Deus, mas ele enrijeceu seu pescoço e endureceu seu coração para não se voltar ao Senhor Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo transgrediram muitíssimo, segundo todas as abominações dos pagãos, e poluíram a casa do Senhor, a qual ele havia consagrado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes por meio dos seus mensageiros
levantando-se cedo para lhes falar, porque teve compaixão do seu povo e do seu local de habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e abusaram dos seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, até que não houve mais remédio. Agora não tem mais jeito. Portanto, trouxe sobre eles o rei dos caldeus, que mataram seus moços com a espada na casa do seu santuário, e não tiveram compaixão nem do moço, nem da virgem, nem do ancião, e nem daquele que se curvava pela idade. Ele lhes entregou todos na sua mão, e todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, todos esses ele trouxe para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus, destruíram o templo, destruíram o muro de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios com fogo, destruíram todos os vasos formosos, e aqueles que haviam escapado da espada, ele levou consigo para a Babilônia, e tornaram-se seus servos e de seus filhos até o império do reino da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra houvesse desfrutado os seus shabates, 70 anos, após 70 anos. Pois, enquanto ela jazia desolada, guardava os shabates para cumprir 70 anos. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino, e a pôs também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu tem me concedido todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus, seja com ele, e deixai-o subir. É um resumo aqui do que vai ser falado no livro dos profetas. Eu vou explicar aqui para vocês. Bom, nós vemos aqui, fechamos aqui um módulo na leitura, que são o livro dos juízes, o tempo onde os juízes governaram, o livro dos reis, que fala do tempo que os reis governaram, o livro das crônicas, que colocou em ordem cronológica tudo que aconteceu no período dos reis. Nesses 3 livros, nesses 2 períodos, juízes e reis, o que aconteceu? Vinha um juiz e fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Vinha outro e fazia o que era mal. Levantaram-se reis, uns faziam o que era bom, outros faziam o que era mal. Deus enviava inimigos para que de alguma forma eles se voltassem para Deus. E isso acontecia. Mas depois aquele rei morria, se levantava outro e voltava a fazer o que era mal. Por fim, Jeremias, ele profetizou isso, nós vamos ler no livro do profeta Jeremias. O seguinte: se vocês não se arrependerem, Deus vai enviar um inimigo e de uma vez por todas vai destruir tudo isso aqui. E de fato isso aconteceu. Deus suscitou Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar primeiro Israel, depois Jerusalém. Devastou tudo. Destruíram o templo, derrubaram os muros. Houve morte à espada. Os que escaparam da morte à espada foram levados presos, exilados. Talvez você já ouviu falar sobre o exílio babilônico. Foram levados para viver na Babilônia. E o profeta Jeremias tinha profetizado que isso seria durante 70 anos. Após 70 anos, Deus suscita o rei Ciro, dizendo: construa novamente, erga novamente o templo lá em Judá para mim. Então Ciro fala com as pessoas, os exilados de Jerusalém, dizendo: quem vai fazer isso? Quem vai voltar para lá para fazer isso? E a gente vai ver a continuação dessa história mais para frente, tá bom? Graças a Deus concluímos mais uma leitura. Coloque aí nos comentários os seus agradecimentos a Deus, comemore, celebre as pequenas vitórias e vamos em frente nesse propósito de lermos, interpretarmos toda a Bíblia ainda esse ano, se Deus quiser, tá bom? Um abraço, fé e força, até amanhã.